Boa noite, meus irmãos. Salve os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler, continuando o estudo no livro de Marcos, capítulo 4, agora no verso 21 ao 25, nos diz assim: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida que vos tiver medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade a qual o Senhor nos dá de estudá-la, de lê-la, de aprender mais do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, Deus, que nos ilumina, Deus, no momento de interpretação e de aprendizado na tua palavra também. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, e fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra na implantação do reino de Deus. Jesus ensina sobre o poder da palavra no estabelecimento desse reino. E as parábolas aqui usadas por Marcos, né, elas estão ligadas diretamente com o poder dessa palavra no reino de Deus. Então, o poder da palavra de Deus é para iluminar a todos aqueles que a ouvem. Jesus, na parábola do semeador, enfatizou a necessidade de dar frutos, né? Sendo então que o resultado esperado quanto às sementes cai num bom solo, né? Ou seja, em corações preparados. Os corações férteis então vão se assemelhar aqui a essa lâmpada luminosa, né? E Jesus está então aqui reafirmando, né, usando o mesmo que uma figura diferente, uma mesma verdade básica, né, de que os corações e as vidas devem ser frutíferas, brilhando ao agir em benefício de outros, e tudo isso para a glória de Deus. Não é? Então a palavra de Deus, que produz brilho nas nossas vidas, né? Então, ao estabelecer essa palavra, então, influência nas nossas vidas. A palavra aqui, então, ela é simbolizada pela semente, também pela lâmpada. E os rabinos, né, estavam aqui, de uma certa forma, escondendo, né, a palavra debaixo de um sistema de tradições humanas, né, e também de ações hipócritas. Isso diz Hendricks, né, sobre o comentário de Marcos. E hoje muitas pessoas, né, ainda escondem a palavra de Deus debaixo de a cama, né, de um alqueire, né, colocado também como um símbolo de lucro ou prazer, né, acaba escondendo a palavra e colocando aquilo apenas que vem falar aquilo que ele quer dizer. A verdade não é para ser escondido. A lâmpada ela deve voltar a brilhar de acordo, não é, e para todo o seu e para o seu esplendor, não é? Ela não pode ser colocada debaixo então de um alqueire, debaixo da cama, ficando escondida, mas sim deve colocar no velador em cima, num lugar alto onde todos possam ver. O mistério do reino de Deus deve ser revelado e não mais estar escondido, não é? E que implicações, não é, essa parábola da candeia aqui nos traz nessa noite, nesse momento de culto? Devemos primeiramente proclamar a verdade do reino de Deus aos outros. Não, então, podemos receber um conhecimento da palavra de Deus para apenas manter para nós mesmos, né? Escondendo ela. Né? A luz deve ser, então, exposta, deve ser manifestada, mostrada e não ser retida, mas ela deve ser proclamada. Né? Então, precisamos repartir com os outros essa mesma luz que conseguimos enxergar porque foi manifestada a nós, né? Foi revelada a nós por Cristo Jesus. Então devemos compartilhar com outras pessoas, né, os tesouros da graça de Deus. Não podemos enterrar nossos talentos, não podemos esconder a nossa luz, mas não podemos também nos omitir, né, e nem nos acovardar, né, mas devemos mostrar, viver a luz do próprio Senhor Jesus Cristo. Então o reino de Deus não é uma religião de mistério, nem uma doutrina fechada, mas ela é o que? Ela é a verdade. Né? E para sair então do esconderijo, ela deve alcançar então os telhados, né, do mundo, mostrar lá em cima para que todos possam ver. Um filho do rei, ele precisa ser o embaixador desse reino, um anunciador das boas novas, um arauto da verdade, né? Um facho de luz brilhante diante do mundo. E a igreja, então, ela é o método de Deus para alcançar o mundo. E a evangelização dos povos é uma tarefa imperativa.
intransferível e impostergável. É para agora, é para já. E precisamos dizer aos famintos, não é? Que encontramos pão, e dizer aos perdidos que encontramos o Messias. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo, aproveitando as oportunidades. William Buckley diz assim, que o propósito da verdade é que ela seja vista. Então eu lembro de uma vez que estávamos lá na comunidade de Santa Cruz, estávamos indo para Santarém, e o pastor Donizete, que estava comigo, precisou dar uma saída ali da frente do barco, pediu para mim continuar tocando o barco. E eu falei, pastor, mas não estou enxergando nada, tá de noite, né? Ele falou assim, ó, tá vendo uma luz lá no distante, né, à sua direita? Assim, é para lá que a gente tem que ir, né? E desse ponto que eu estava enxergando até chegarmos nessa luz, foi mais ou menos umas 8 horas, né, de viagem de barco ali, e aquela luzinha nos guiando todo o trajeto durante a noite, né? E assim a gente olha para a palavra de Deus, ela deve ser colocada, né, em um lugar alto, onde todos possam ver e ter ela como ponto de referência, né? Para que assim possa também enxergar e encontrar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, né? E quando Lutero ele decidiu enfrentar a igreja romana, né, se propôs então a combater, não é, primeiramente as indulgências. Lá em Wittenberg havia então uma igreja chamada Igreja de Todos os Santos. E essa igreja estava ligada a uma universidade. E sobre então a porta da igreja, né, fixavam as notícias da universidade, assim como temas e discussões acadêmicos ali, né? E no dia 31 de outubro, então, Lutero fixou as 95 teses, né, lá na porta da igreja, né? E no dia seguinte, no dia 1º então, de novembro, seria então considerado aqui o dia de Todos os Santos, que seria ali o aniversário daquela igreja. E Lutero queria então que o maior número de pessoas pudesse ler esse documento, essas teses a qual ele tinha colocado ali na porta da igreja. E ele havia descoberto uma verdade e não podia guardá-la para si mesmo. E assim também nós precisamos colocar a lâmpada no velador, né? A lâmpada da verdade lá no velador, para que as pessoas possam ver, possam lê-la, possam conhecer, né? E assim possam encontrar também a salvação em Cristo Jesus. Então, primeiramente, devemos proclamar essa verdade. Segundo, devemos entender que essa verdade jamais pode ser escondida. A verdade ela vai prevalecer sempre, não é? Ainda que no dia do juízo, aqueles então que escapam da lei, que saem ilesos de tribunais, não é mesmo cometendo atrocidades aí, né? Aqueles que praticam pecados longe dos holofotes, terão todos os seus pecados anunciados publicamente, né? A verdade ela pode demorar para revelar-se, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. Então a palavra de Deus deve ser aqui proclamada, essas verdades do reino, né? Devemos entender que essa verdade jamais pode ser escondida e devemos refletir sobre o que nós ouvimos também. É isso que a palavra do Senhor nos chama aqui, como lemos em Marcos 4, né? Também disse, vem porventura a candeia ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Né? E agora, verso 23, né? Devemos refletir sobre o que ouvimos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Jesus enfatizou várias vezes nesse capítulo esse imperativo, a necessidade de prestar atenção àquilo que estamos ouvindo. Né? Em Marcos 4, versículo 3, versículo 9, versículo 23, versículo 24. Né? É um imperativo que devemos ouvir, não é? E prestar bastante atenção sobre o que estamos ouvindo. E Charles Hayre diz que o ouvir é o principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo Jesus, Romanos 10, 17. Somos incluídos, então, em Cristo Jesus quando ouvimos a palavra da verdade, Efésios 1, 13, que nos diz, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Pela pregação da palavra, a glória de Deus é manifesta e a fé, então, ela é alimentada e o amor é o que? Praticado. Muitos ouvem e desprezam, outros ouvem e esquecem, e aqueles também que ouvem deliberadamente e deixam para depois. Mas devemos inclinar os nossos ouvidos para ouvir, entender e praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Atender aquilo que estamos ouvindo. Então, devemos refletir, mas também devemos ser cautelosos quando a gente olha para a palavra de Deus no que se refere ao julgamento alheio. Ele disse, atentai ao que ouvis,
Com a medida que estiver medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma pessoa bondosa tem o prazer de dar crédito ao outro que merece, olha lá para Lucas 6,38. De outro lado, se a disposição é maldosa, né, ela desenvolverá um hábito, então, de julgar com severidade outras pessoas. Olha lá para Mateus 7, 1 a 5. Na verdade, nós vemos nos outros o reflexo do nosso próprio rosto. Nós bebemos, então, o fluxo, né, ou o refluxo do nosso próprio fluxo. E tem uma lenda chamada Lenda dos Mil Espelhos, que retrata bem essa verdade. Diz assim: um cãozinho faceiro, né, saiu pela rua alegremente e foi atraído então para uma casa diferente, chamada Casa dos Mil Espelhos. E ao entrar na casa, então, ele disse: que lugar maravilhoso! Esse é o melhor lugar do mundo, né? Eu quero sempre voltar aqui, né? Por quê? Porque quando ele sorria ali, né, tinha 1000 cãozinhos olhando para ele e rindo, né? E pela mesma rua passava então um cachorrinho rabugento ali, né, mal-humorado, também atraído para a mesma casa. Ao entrar ficou espantado, pois tinha 1000 caretas rosnando para ele. E logo ele disse, né, que lugar horrível, esse é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais quero voltar aqui. Nós vemos o reflexo do nosso próprio rosto. Nós colhemos o que nós mesmos semeamos. Devemos tomar cuidado com aquilo que a gente julga, não é, das outras pessoas. E ainda devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais a qual o Senhor tem nos concedido. William Hendricks ainda diz que no seu imobilismo é impossível nas questões espirituais. É impossível então ficar imóvel nas questões espirituais. Uma pessoa ou ela ganha ou ela perde, ou ela avança ou ela retrocede. Ao que lhe tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A obediência implica bênção, mas a desobediência desemboca em prejuízo. Cada bênção é garantida de bênçãos maiores. João 1,16. Aquele que é iluminado pela verdade, pela palavra de Deus, e despreza esse privilégio, está cometendo um erro grave, perdendo uma oportunidade. E a preguiça, então, e a indolência são combatidas veemente nas Escrituras. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Adolf Paul, ele escreve ainda aqui, referindo-se a essa parábola da candeia, dizendo que se resistirmos ao amor de Deus no dia em que a nossa volta às carroças da colheita seguem carregadas dos depósitos, a nossa lavoura, né, só haverá mata para queimar. A gente deve trabalhar, não é? E esse é um princípio de uma vida bem-sucedida. Assim como os músculos são fortalecidos pelo exercício físico, de igual forma nós nos fortalecemos espiritualmente praticando a vida cristã. O conhecimento sem a prática gera obesidade e flacidez espiritual. E a maneira então de termos uma vida cristã robusta, exercitando, né? E assim nós vamos então receber de Deus ainda mais as bênçãos dele. Devemos aproveitar as oportunidades. Podemos então concluir, não é? Dizendo então que o poder da palavra nessa implementação do reino, não é? Esse poder da palavra deve iluminar a todos. Tem implicações essa palavra de Deus também, né? Que deve ser proclamada, a verdade do reino de Deus não deve ser escondida. Devemos também entender que essa verdade jamais pode ser escondida. Devemos refletir sobre aquilo que estamos ouvindo. Devemos ser cautelosos com os julgamentos e, por fim, então, o uso diligente daquilo que o Senhor tem nos dado com os dons espirituais. Podemos concluir lembrando então que não devemos nos esconder a palavra de Deus, que já brilhou uma vez em nossos corações. Mas devemos então mostrá-la àqueles que estão longe. Devemos guiar aos que estão perdidos e devemos iluminar aqueles que estão na escuridão. Devemos ser luz para aquelas pessoas, para que as pessoas possam encontrar o caminho, encontrar Jesus Cristo. E nós somos chamados para ser a luz do mundo, Mateus 5, 14, 15. Não podemos esconder essa luz, mas sim devemos colocá-la em evidência. A lâmpada que não brilha, ela está queimada, né? E a gente pode encerrar Mateus 5,16, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Que Deus abençoe meus irmãos na aplicação dessa palavra. Que a gente possa então mostrar
a luz do Senhor Jesus Cristo que já nos alcançou. Para que outras pessoas possam ver e outras pessoas possam querer conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. E assim também venham encontrar a salvação. Assim nós vamos orar, encerrando. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, Tua provisão sobre as nossas vidas, agradecer também pela Sua manifestação sobre nós, ó Deus. Obrigado, porque no Senhor, ó Pai, nós encontramos a salvação, nós encontramos refúgio. E assim, Deus, eu quero colocar, ó Senhor, diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor nos dê, ó Pai, coragem, intrepidez, para que a gente possa anunciar a Tua palavra. Anunciar aquele que está perdido, aquele, ó Deus, que está longe, aquele, ó Deus, que está em um momento, ó Deus, que parece que está perdido, mas que sejamos luz e possamos atraí-lo para o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos ajude. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, que estão passando por dificuldades, que estão enfermos, que o Senhor cure e restaure, ó Pai. Esteja cuidando, abençoando, fortalecendo as nossas vidas. E assim que oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor e as consolações sejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem em paz e tenham uma semana guardada e abençoada pelo Senhor. Deus abençoe.